Olá, irmãos, graça e paz. Queremos trazer uma palavra para todos vocês neste tempo em que nós estamos aprendendo a lidar com algo novo que para nós é totalmente inovador. Ficar em casa, mas termos uma visão do mundo e não somente da nossa casa, do nosso mundo familiar, mas de todos. Por isso Deus colocou no nosso coração uma palavra que visa encorajar, visa inspirar, mas visa também advertir cada um, membro da igreja, cada um que estaremos alcançando, para encorajar vocês nesse novo tempo. Vou ler dois textos da palavra de Deus, em Isaías 26, um texto que tem circulado muito. Vem, povo meu, e entra nas tuas câmaras ou na tua casa e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a indignação. Junto com esse texto, o texto que está sendo, por certo, mais lido no mundo atualmente, que é 2 Crônicas 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós estamos diante de um momento em que procuramos culpados. Muitos estão apontando a China como culpada desse vírus. Muitos estão apontando os pecados do povo, da nação. Nós queremos entender que nada acontece no mundo sem a permissão e sem a vontade de Deus. Não importa de onde o vírus veio, ele terá que ser enfrentado, ele terá que ser lidado. Mas talvez esse não seja o maior foco. Qual é a finalidade, qual é o propósito desse momento que estamos vivendo. Vencer o vírus é importante porque salvaremos vidas, mas quais são as mensagens que Deus está mostrando para nós? Talvez essa seja a questão mais importante e eu quero focar nela. Avivamento. Quando Deus permite que momentos como esse acontecem na humanidade, Deus não está simplesmente querendo punir, Deus está atraindo o homem para si, Deus está chamando a atenção da humanidade para si. E quando Deus chama a atenção, Ele quer falar alguma coisa. Quero compartilhar algumas coisas que Deus colocou no meu coração antes de vir para cá. A crise pode ser o prelúdio, a antessala de um momento em que Deus quer nos falar. Quando nós vamos para o médico, nós vamos para uma audiência, nós ficamos numa sala, numa antessala, aguardando a hora da audiência, aguardando a hora da consulta. Essa crise é essa antessala, mas o momento mais importante é a consulta, a audiência. Quem é que vai nos atender? Qual é a mensagem? O que Deus quer nos falar? A crise é apenas um momento que Deus está chamando a atenção do seu povo para uma visitação. Ele quer nos falar, Ele quer se comunicar conosco. Então o primeiro passo para esse avivamento, ou para essa visitação de Deus, é o quebrantamento. É o arrependimento. Não importa se o Brasil, se a China, se os Estados Unidos, se o Irã, não importa quem pecou mais. Quando Neemias ora, ele diz: nossos pais pecaram, nós pecamos, eu pequei, todos nós pecamos. Então a igreja agora, como sacerdote de Deus na terra, o ministério sacerdotal, ela precisa agora se colocar no lugar da nação, no lugar do povo, no lugar do mundo e dizer: Senhor, perdoa, nós pecamos. O que Deus quer ouvir de nós é arrependimento. O que Deus quer encontrar em nós é quebrantamento. Não precisamos procurar culpados, nós precisamos encontrar o remédio. Em João capítulo 16, Jesus advertia ou anunciava a vinda do Espírito Santo. Ele disse assim: se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas quando eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, ele vai convencer o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Então a missão de Jesus era a cruz.
Mas após a cruz haveria uma ressurreição, e quando Jesus estivesse assentado no trono, o Espírito Santo viria. Então algo precisa acontecer no seu devido tempo, para que o propósito maior de Deus, que seria a vinda do Espírito Santo, pudesse ocorrer, pudesse acontecer. Então, da mesma forma, hoje, a mensagem de Deus precisa ser pregada. Em nosso condomínio, nós estamos trabalhando com os moradores. Em determinado momento, todos saem à porta, ninguém sai, mas ficam as portas ou as janelas, e nós cantamos, e nós oramos, estendemos as mãos para as outras casas, e nós abençoamos. Essa é a hora. Nossos vizinhos precisam receber uma palavra de vida, de esperança e não de desespero. Não crentes acumulando coisas dentro de casa como se fôssemos passar um grande retiro prolongado. Mas é para que nós sejamos uma voz de Deus de consolo. Ontem eu fui na casa do meu vizinho, sem a gente tocar nada, fiz um café, ele não pode tomar café com açúcar, fiz um café moído na hora, sem açúcar, sentei com eles são católicos, são queridos, e nós sentamos, e ali nós tomamos um café, conversamos, e nós avaliamos toda essa situação. Quando o Espírito Santo veio, o apóstolo Pedro pregou um grande sermão. E o que aconteceu? O povo, compungido no coração, perguntou: o que faremos, varões e irmãos? Se a igreja tiver uma voz, se a igreja tiver uma palavra, se a igreja revelar uma esperança, se a igreja revelar vida, o mundo vai perguntar à igreja: igreja, o que é que nós temos que fazer? E nós vamos poder dizer o que Pedro disse: arrependei-vos e crede no Senhor Jesus Cristo, para que sejam apagados os vossos pecados. Então a primeira palavra é uma palavra de arrependimento. Deus quer ver o arrependimento e o quebrantamento na vida do povo. A segunda, avivamento produz restauração, a renovação do nosso coração e uma visão verdadeira, uma visão prolongada, uma visão mais abrangente daquilo que Deus quer fazer. Quando o Espírito Santo veio, os discípulos que estavam com medo, agora eles estavam encorajados. Quando o Espírito Santo veio, os discípulos que não tinham percepção, eles estavam agora unidos, e o texto diz, eles perseveravam, unidos, eles compartilhavam. É hora de compartilhar, é hora de dividir. Você pode telefonar para alguém, talvez você tenha dinheiro na conta, mas tem alguém que não tem dinheiro para comprar nada. Eu estou fazendo isso, eu estou dizendo o que eu já estou fazendo. Eu telefonei para um membro da igreja que está desempregado, e ele estava só com R$120 em casa, diante dessa crise, ele está desempregado. O que você fazer? O que você deve fazer? Nós transferimos um valor para a conta dele. Então você pode agora, não é só saber quanto você tem, mas quanto Deus quer que você compartilhe, quanto você quer que Deus divida com o seu irmão. É hora da gente revelar um coração novo, um coração amoroso. Em terceiro lugar, esse momento que Deus quer nos falar, de avivamento, atrai os crentes para Deus, não só revelando arrependimento e fé, mas um coração cheio de desejo de estar na presença dEle. Ouvindo eles isso, compungiram os corações e perguntaram: o que faremos, varões e irmãos? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e se elevou o número a quase 5.000. Diante dessa crise, quantos poderão ser agregados ao reino de Deus se nós tivermos a palavra certa? Diante dessa crise, quantos serão atraídos para o reino se nós tivermos a palavra certa? Em quarto lugar, o avivamento restaura os princípios e valores, não só da igreja, mas da nossa sociedade. E a multidão dos que criam era um só coração, uma só alma, e ninguém dizia que coisa alguma era sua do que possuía, mas todas as coisas lhes eram comuns. Valores, princípios. Nós não somos o povo do ter, do possuir, nós somos o povo do compartilhar, o povo do dar. A igreja de Jesus precisa mudar a ótica de simplesmente o que é que eu posso ganhar, é hora de orar para pedir. Não, é hora da gente olhar para compartilhar e para abençoar. E por último, irmãos, avivamento produz restauração completa na família.
Esse é o momento em que a palavra de Deus diz, no último versículo do Velho Testamento, que o povo deveria haver conversão entre pais e filhos, entre filhos e pais, para que Deus não ferisse a terra com maldição. Esse é o momento em que a família deve se reorganizar, a família deve se restaurar, e através da família, Deus vai trazer uma obra, uma palavra, Deus vai trazer uma esperança, Deus vai trazer uma mensagem nova, um tempo novo para cada um de nós. Quero dizer aos irmãos que não devemos ficar olhando quanto tempo isso vai acontecer. Deus vai cuidar disso. Eu quero desafiar os irmãos a cada um se preparar para lidar com o tempo de Deus, o kairós de Deus. Deus tem um propósito. Cabe a nós, a igreja, cumprir esse propósito de ser uma testemunha nesse tempo de crise. Então, oração, leitura da Bíblia, amor, compartilhamento, dividir com o próximo, lançar uma palavra de esperança, ser sal e luz nesse tempo. Agora quero me dirigir à diretoria da igreja, aos pastores e líderes, a todos os membros da nossa querida Alameda. Irmãos queridos, a igreja vai continuar. Quer queiramos ou não, a igreja vai continuar. Para tanto, eu quero que todos pensem como se nós estivéssemos vivendo um tempo normal. Como é que a gente vive um tempo normal? Nós temos o dia de adoração, nós temos o dia de trabalho, nós temos responsabilidade com a família, nós temos dizimar, nós temos que ofertar, nós temos que trabalhar. Então vamos trabalhar o quê? Dentro de casa, mas nós vamos ter foco. Então nós contamos com esse mesmo espírito coletivo, a oração coletiva. Nós podemos agora estabelecer, durante a semana nós vamos gravar algo nesse sentido, orarmos em 3 horários, 6 da manhã, às 12 horas e às 18 horas. Toda a Alameda, onde estiver, nós estaremos o quê? Dobrando os nossos joelhos, às 6 da manhã, às 12 horas e às 18 horas. E juntos nós vamos declarar que Jesus Cristo é o Senhor do Brasil, Jesus é o Senhor da sua casa, Jesus é o Senhor da Alameda. Deus abençoe a cada um. E se na sua família há alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus, esse é o tempo. No final dessa crise, você não terá membros na sua família que ainda não temam a Deus. Todos pertencerão a Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Amado Senhor Jesus, nós lançamos uma palavra de esperança sobre todos os lares da Alameda. Aonde há disfunção, aonde há distanciamento, aonde há tristeza, aonde há ressentimento, aonde há amargura, Senhor, nós profetizamos que todos esses lares estão sendo transformados em solos férteis para uma grande semeadura do Senhor. Nós abençoamos a tua igreja, Senhor. Nós abençoamos o teu povo e pedimos, Pai, coloque no coração da tua igreja um espírito solidário, um espírito de amor, um espírito de compaixão, um espírito, Senhor Deus, de dividir tudo aquilo que cada um tem com aqueles que ainda não têm. Nós pedimos também que o Senhor abençoe a fidelidade da tua igreja. A tua igreja vai continuar a sua caminhada e o Senhor vai usar o teu povo para prover a tua igreja em todas as suas necessidades. Oramos crendo que será assim, em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe.